Estamos de volta, caríssimos alunos, para mais um podcast, do podcast Tópicos do Vestibular. Este é o nosso 16º episódio, com a presença marcante de um convidado, um super convidado, que veio aqui nos presentear com a sua fala, que é o professor Ademar Celedônio. Tudo bem, professor? Oi, Dênio, obrigado pelo convite, tudo ótimo. Estou animado aqui para o papo. Muito bom. Eu estava vendo o seu Instagram e você coloca lá no Instagram, assim, logo no perfil, né? Professor, palestrante, diga-se de passagem, palestrante de nível nacional, pessoal. Eu creio que o professor Ademar já tenha visitado todos os estados da Federação e o Distrito Federal. Curioso e eterno aprendiz. Me fala um pouquinho aí, professor, dessa sua própria definição. Eu sou professor de matemática. Hoje eu trabalho numa plataforma de educação, no SAS. A gente hoje oferece material didático para quase 500 mil alunos em 1.600 escolas no Brasil. E eu sou o diretor de ensino e inovações. Mas a minha trajetória foi sala de aula. Eu dei aula para pequenos, ali do 4º, 5º ano. Dei aula para preparatórios de colégio militar, por exemplo. Depois eu fui galgando dentro de Olimpíadas e algumas coisas nesse sentido, até chegar a professor de pré-vestibular. Mas aí teve um determinado caminho que alguém achou que eu devia ir para gestão. Uhum. E aí eu fui ser coordenador, que eu até faço a brincadeira que coordenador termina com dor. Depois eu fui supervisor também, até virar diretor de colégio, né? Fui 10 anos diretor do Colégio Araçá, aqui em Fortaleza. E depois eu fui para a plataforma do mesmo grupo e já fui diretor de tecnologia propriamente, tecnologia educacional, e hoje sou diretor de inovações. Então essa aqui é a minha ideia. E a ideia de ser curioso, a ideia de estar toda hora tentando descobrir o novo, né? Toda hora tentando descobrir de fato, e o eterno aprendiz é porque a gente já dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, acho que tem um pouco desse caminho de toda hora estar tentando se reinventar e reaprender, e até esses movimentos sobre a educação. Muito bom. O nosso episódio de hoje, professor Ademar e aqueles que nos estão vendo, é sobre inteligência artificial, né? Um assunto que, por incrível que pareça, as pessoas pensam que é um assunto atual, mas que vem desde a década de 40, né? Passando por grandes pesquisadores, como é o caso, por exemplo, do Alan Turing, né? Lá no jogo da imitação. E, mais recentemente, muitos estão comentando sobre. Eu havia estudado algo a respeito de neurociência, professor Miguel Nicoleles, enfim. E dentro dessa inteligência artificial, eu também vi, né, xeretando lá no seu Instagram, que você está testando várias plataformas de inteligência artificial que prometem revolucionar, potencializar o cotidiano dos professores, né? Essas plataformas que vão, digamos assim, economizar o tempo do professor e fazer com que ele realmente siga no que deve ser feito, que é o ato de lecionar, de passar o conhecimento para o estudante. Me fala um pouco sobre isso, professor, dessas plataformas de IA. Eu vou puxar um pouco, talvez, da nossa história, da humanidade, até chegar ao que a gente está pensando, o que é a questão da educação, né? E até onde essas plataformas vão fazer. Então, vamos fazer um breve resumo. Digamos que até a Idade Média você tinha muita dificuldade de expansão do conhecimento. Então, até a criação da prensa de Gutenberg. Depois da criação da prensa de Gutenberg, os livros passam a ter cópias e mais cópias daquilo que, de fato, era o conhecimento até então. Então, antes, o conhecimento era, eu quero ter uma cópia de um livro, era literalmente uma cópia. Alguém abria e copiava à mão. E aí, dificuldade, não era com essa tinta que a gente tem hoje, né? Com a caneta esferográfica. Então, imagina como era mais difícil a caneta a pena e tudo mais. Mas a criação da prensa de Gutenberg, ela faz a expansão do conhecimento, e o livro até então mais conhecido era a Bíblia. Da Bíblia, você tem várias versões do sentido das traduções. Então, ali no caldeirão da Idade Média, ali por volta do século XV, século XVI, essa expansão e essa grande tecnologia que é criada por Gutenberg
talvez a maior desse sentido que a gente vai montar, você tem um conhecimento que se chega à mão de muitas pessoas agora, em muitas traduções. Não à toa é quando, por isso e por outros motivos, que a criação de várias religiões acontece nesse modelo. Isso vai fazendo uma evolução até que você chega ao ponto de ter a ideia da Revolução Industrial. Então tem a Revolução Industrial 1.0, principalmente na Europa, mais especificamente na Inglaterra, e essa Revolução Industrial ela puxa muito o conhecimento, e aí a gente não tinha tantas pessoas capazes de lidar com o conhecimento. O que eles fazem? Vamos, de forma institucional, criar escola. Então, é daí que vem a criação denominada que a gente tem em séries, os conteúdos relacionados e a criação de fato das escolas, todo mundo estudando aqueles modelos todos. Isso eu estou falando de por que a aula começa às 7 da manhã. Tá? Na Europa já não começa às 7 da manhã, mas por que a aula até então começava às 7, 7h30? Tem a ver com essa questão fabril, né? Da fábrica. Total, porque eu deixo o meu filho lá e depois eu vou trabalhar. Ainda hoje é dessa forma. Tanto é que em muitas escolas você tem o som da sirene. Uau, né? Outras não, outras já colocam a música, outras simplesmente nem tem. Todo mundo olha para o relógio e... Natural como vai começar e terminar. Depois você tem ali no começo do final do século XIX com o século XX, você tem outras tecnologias aparecendo com o petróleo, que ainda hoje é tão forte. Exatamente. Tá? Então aí o petróleo aparece. Então primeiro o grande combustível era o combustível a carvão. Depois eu tenho o petróleo, você pode falar um pouco também de eletricidade. O Henry Ford dizia que se a pessoa fizesse uma única coisa, ela ia fazer aquilo muito mais bem feito. Então começa as linhas de produção. Acho que dentro você vai lembrar do Charlie Chaplin, em tempos modernos, em que ele corre numa esteira para apertar os parafusos. Exatamente. E a escola fica pequena para esse ponto. O conceito do Fordismo e do Taylorismo, ele se expande pelo mundo todo e você precisa agora ter de universidades. Então, esse é a outra tecnologia que está sendo estabelecida. E aí várias revoluções da tecnologia em si, até a criação do que a gente tem. O termo é muito ruim, mas o que se fala de IA, de inteligência artificial. Exato. Não é nem inteligente nem artificial, né? Como alguns dizem. Como alguns dizem. Nicoleles, como você citou, é um dos que toca isso. Mas, enfim... o jogo da imitação é uma boa referência, inclusive uma referência para os vestibulandos, se quiserem de fato entender um pouco como de fato teve ali o começo dessa grande explosão desse conhecimento. Mas eu poderia dizer que Pascal, ao criar no século XVIII uma calculadora, mesmo rudimentar, já tinha outras tecnologias apontadas ali. O próprio Tesla, né, Nikola Tesla, que é considerado o avô da computação, mesmo os seus delírios e tudo de algumas doenças psíquicas que ele tinha, ele trazia também outras grandes ideias desse ponto. Mas Alan Turing, ele foi de fato quem organizou esse papel todo. Ele foi talvez o cara que criou a primeira grande máquina, e aquela grande máquina em escala, que nesse caso era uma máquina chamada Christopher. Isso. Para salvar milhares de vidas, né? Então eles decifravam o que a Alemanha nazista tinha nos seus códigos de criptografia, e dali eles começaram a grande estratégia, e já quase no final da guerra isso ajuda muito a aliança a vencer a guerra. Tá? Inclusive Christopher é um parceiro dele na ciência, né? Era um companheiro dele lá na ciência, que criou, digamos assim, a primeira inteligência artificial para jogar damas, né? Que veio ali nos anos 50, logo depois da Segunda Grande Guerra. Né? Quem assistiu o filme vai entender de fato quem é Christopher, né? Acho que deu para não dar muito spoiler. Aí, em 1956, a gente tem um congresso na Universidade de Dartmouth. Tá? E esse congresso tem vários pesquisadores, onde pelo menos um deles é um dos caras que mais se destacaram, que é o John McCarthy. Então, McCarthy é quem, ele mais os seus colegas, é quem designa que o congresso era um congresso de inteligência artificial.
Professor, foi nesse evento que também estava John Nash, o matemático? Esse evento também estava John Nash. Que foi de 8 semanas, se não me engano. Isso é muito comum nos Estados Unidos, esses cursos de verão. E a ideia era estudar nesse curso de verão como é que as máquinas iam responder a uma grande inquietação de um paper do próprio Turing, que ele falava que as máquinas não substituíam os humanos. Isso. E esse é um teste, digamos que até filosófico hoje, para os grandes pesquisadores hoje. Muitas vezes é assim, quando eles vão fazer a apresentação da sua plataforma, eles dizem, esse teste passou no teste de Alan Turing. Assim, hoje é muito mais conceitual, simbólico, cultural, do que de fato importante, tá? Mas eles gostam de enfeitar e a imprensa normalmente compra muito essa ideia desse grande enfeite de tudo. Mas John McCarthy é quem de fato coloca esse primeiro termo de inteligência artificial. E aí, o termo hoje, ele é um termo até ruim para explicar muitas dessas funções. Mas eu vim trazendo essa analogia para você, porque o que a gente tem? A gente tem a grande automação no conceito hoje. Nesse papel, a gente teve as máquinas a vapor, teve a eletricidade e teve o petróleo, que ainda continuam muito fortes. Tá? Mas hoje o que é principal é o dado. Tá? A principal informação que a gente tem hoje, a principal situação que a gente encontra hoje é o próprio dado. Então, o dado ele é muito importante dentro do que a gente está encontrando. O que eles chamam de mineração de dados. Né? Não só mineração de dados, mas a forma como isso é feito. Então, análise também posterior. Análise ou até como negócio. Vou dar um exemplo. O WhatsApp é um aplicativo que está em 4 bilhões de smartphones no mundo. Então, metade da população mundial usa. Ou pelo menos tem ele instalado. Eu vou tirar 1,5 bilhão da China, tá? Que lá é proibido o WhatsApp. Nos sobra 6,5. 6,5. De 4 de 6,5 você tem. Então, ele é o aplicativo onipresente. Tá? Ele não nos cobra nem um centavo para usar. Já pensou isso? Ele não tem propaganda dentro dele. Então, em palestras, eu costumo falar isso. Será que ele faz isso em prol do amor à comunicação global? Lógico que não. Então, se você imagina o seguinte, ele foi comprado por 19 bilhões de dólares na época. O Instagram foi, só a título de preço, o Instagram 2 anos antes foi comprado por 1 bilhão de dólares. E todo mundo dizendo que o Zuckerberg tinha feito uma besteira, apostar 1 bilhão no Instagram. E 2 anos depois ele compra por 19 bilhões o WhatsApp. E aí tem uma outra situação que é, o que é que eu vou fazer com esse dado, o que é que eu vou ter como informação geral? Como é que um produto que está em 4 bilhões de aparelhos, ele não cobra nada? Mas se ele não está à venda, mas ele deve custar hoje mais de 100 bilhões de dólares. Então é impressionante como eu não tenho geração de receita. Uma hora talvez ele encontre. O YouTube foi assim. O YouTube nasce em 2005, em 2006 ele é comprado pelo Google por 1 bilhão e 500 milhões de dólares, e ele só em 2012 é que ele começa essa situação de monetizar os influencers e ele vira o chave. Então pode ser uma hora que ele vire a chave para ganhar dinheiro. Mas hoje ele é um grande framer de informações, de dados, de coletas para outras duas plataformas, que é o Facebook e o próprio Instagram. Então, esse é um modelo como a gente pode pensar do princípio. Então, a primeira coisa é que a IA, ela não é neutra, a IA não é de graça, apesar de parecer ser de graça. Então, se você tem alguma coisa de graça, você possivelmente é o produto. Tá? Você possivelmente é o produto que está sendo estabelecido. E uma outra coisa que é importante dizer é que a IA, ela é pura matemática. Então, antes de todo o conhecimento do que você está fazendo, você tem essas IAs generativas, que é essa que a gente está hoje, vivendo esse grande boom, ela é um conceito matemático. Então, por que eu estou dizendo isso? Existe... Então, primeira coisa, vamos falar a sigla GPT, que eu acho que ela ajuda a explicar muito, né? O G é de generativo,
tá? Ele vai se regenerar, coisa nesse sentido, é um conceito de frame que ele vai sempre se estudando. Atualizando, né? Tem uma que é o P, é de pré-treinamento, o pré-trainer. Ele é um conceito de uma professora chinesa, que é professora de Stanford, chamada J.J. Lin. Ela teve um conceito de imaginar o seguinte: eu vou pegar as informações que existem no mundo, vou dar um treinamento mais simples. Estou falando aqui muito superficial para quem está nos escutando entender. Né? Para quem está nos vendo e escutando entender. Mas é um conceito de eu pego um supercomputador e eu coloco essas informações lá dentro para elas serem, de alguma maneira, serem organizadas. Por que é o papel de... Por que eu estou falando de um papel hoje de treinamento, de pré-training? Por que eu estou falando de matemática? Seria mais ou menos assim. Penso logo... Existo. Aí eu até falei uma frase. Só sei que nada... Sei. Se um casal de namorado estiver muito falando para o outro, ele vai dizer, eu te amo. É reflexivo isso. Então, você está diretamente imaginando que a frase, como está lá dentro, ela tem essa possibilidade desse 100% de probabilidade. Porque são fatos conhecidos. Se você pedir para uma plataforma, diz assim, isso já fiz testes em várias, quase todas. Desenhe um homem escrevendo com a mão direita. Ele vai te dar alguém desenhando com a mão direita. Vai dar um perfil. Vai dar um perfil, se você fizer uma pergunta melhor, papapá. Mas se você perguntar, me dê um homem escrevendo com a mão esquerda, ele vai dar a mesma foto, ou fotos parecidas. Aí você vai dizer, por que ele não me dá alguém que escrevendo com a mão esquerda? Porque o número de pessoas que são canhotas na humanidade, aí é outra explicação, não vou entrar aqui nesse mérito, é em torno de 6 a 8%. Ou seja, não representa a regra geral. Então, regra como não tem a regra geral, eu não destro. tenho tantas fotos na internet que foram treinadas com alguém escrevendo com a mão esquerda. E ele vai dar com a mão direita e ainda vai dizer assim, tá aí a sua foto. Desse jeito. Por quê? Porque ele te entrega alguma coisa. Então, é quando a gente vai dizer que ela vai alucinar. Eles acharam até um termo bonito. Alucinação. De alucinação. Então, esse é o grande ponto que a gente tem que entender desse fato. Aí, agora eu vou chegar na sua pergunta. Que sobre as plataformas. Então, me apresentado toda hora muitas plataformas. Eu vou atrás de muitas plataformas e eu resolvi fazer um teste. Isso foi no final de 23 para 24. Eu tirei 20 dias ali no recesso entre Natal e Ano Novo e eu testei 128 plataformas. Bacana, viu? Ao longo do ano de 2024, eu testei mais algumas outras, tá? Algumas são muito interessantes e são muito boas. Então, toda vida que eu vou testar, eu já sei, por exemplo, eu vou ler os termos de aceite da plataforma, como é que meus dados vão ser treinados. Então, tem algumas que geram informações e geram imagens que são fantásticas, mas elas não são muito éticas. Tá? Então, se eu não estiver pagando, aquilo que eu estiver gerando é da plataforma. Aí você vai dizer, é justo isso? Talvez seja. Porque eu estou gerando alguma coisa, mas aquilo vai para a plataforma. Então, você começa a ter outros atributos no sentido de entendimento do que ele está fazendo. Para onde é que vai meu dado? Ninguém lê aqueles termos de aceite. Todo mundo aceita logo. Todo mundo aceita logo. Às vezes é difícil mesmo, porque tem algumas plataformas, elas têm 20, 30 minutos de leitura, tá? Algumas, se você ler, você não vai usar, tá? Tão descarado que é, tão transparente que é, mas ao mesmo tempo tão descarado do sentido de como é que ele é antiético e vai manipular suas dados. E tem algumas que são fantásticas. A Midjourney, por exemplo, é uma das melhores, é a melhor hoje em geração de imagens, mas é uma das mais complicadas no sentido de geração de direitos autorais. Então, você começa a ter um conflito, de fato, quais são as que são muito boas para o nosso dia a dia ou nesse fato instantâneo. Há 40 anos, quando a gente começava a ter o mundo de computadores, havia também uma história de dizer assim, eu vou pagar pelo hardware, eu vou pagar pelo computador, pelo seu notebook, mas eu não quero pagar pelo software.
Então você tem uma pirataria muito grande nesse sentido. Agora, a história começa a voltar a dizer: eu não quero pagar para ter que usar essas plataformas todas. Né? Que aí você tira vários outros fatores. E muitas dessas plataformas, para se sustentarem nesse sentido, elas começam a fazer uma viralização de deixando você consumir parte do conteúdo dela, ou quase todas as funções, de graça. Mas aí tem aquela plataforma que também vai cobrar por um acesso maior, né? Digamos assim. Normalmente é isso, né? Que é o que diz na linguagem da tecnologia, freemium, né? Uhum. Ela é free de algum momento, mas free de premium ali no final, ou seja, juntando esse papel. E aí ela vai usar os seus dados para algum tipo de treinamento. Ela vai vender os seus dados. Então é esse tipo de situação que eu até no meu post, tem mais ou menos um ano, eu alerto. E eu alerto também quando a gente está usando. Então você tem diversas plataformas nesse sentido. E aí, como a IA não é neutra, que ela está sendo... hoje mesmo, antes de chegar aqui, um amigo me mandou uma mensagem de um robô que numa feira tal se descontrolou e saiu batendo nas pessoas. E aí alguém, um ser humano, né? O imobilizou e alguém apertou o reset lá e ele voltou ao normal. Isso foi onde, professor? Isso foi num vídeo de Instagram, alguém mandando. Algum colega mandou. E aí eu disse, ele foi programado para isso. Ele não tem consciência natural. Mas vai chegar ao ponto... Isso é uma coisa que a indústria gosta de dizer. Isso não é inteligência artificial, tá? Então, o primeiro ponto é que ele vai ter consciência própria, vai ter... Talvez um dia isso tenha como modelos, como eles agora pensam e tudo mais. Muitas aspas aqui. Quem estiver ouvindo, saiba que eu estou colocando muitas aspas. Que eles têm própria consciência nesse sentido. Não tem nada disso. Tá? Então, tem um treinamento para algum determinado modelo, que se acontecer isso ou aquilo, você vai fazer esse tipo de parte. Então, essa é a primeira coisa que tem que dizer. A IA não é neutra e ela é treinada por humanos e ela tem todos os tipos de problemas que você pode imaginar como tem na humanidade. Teve a DeepSeek, que é um enorme concorrente agora do ChatGPT. E das outras, como Cloud, Anthropic e tudo, mas a DeepSeek chamou muita atenção, porque ela, aparentemente, ela conseguiu fazer muito mais barato e está abalando muito o mercado quebrando um pouco dessa bolha. E a DeepSeek apareceu, eu mesmo testei, eu perguntei para a DeepSeek o seguinte: o que aconteceu na Praça Celestial, em Pequim, em 1989, a data precisa, que foram os movimentos da população contra o regime comunista. E tem aquela cena emblemática, né, do da tanque, pessoa fugindo do tanque, né? Tanque. Fugindo não, indo para cima do tanque, né? Impedindo que o tanque passasse. Exatamente. A cena que a gente lembra é essa mesmo. E ele disse, desculpa, eu não consigo dar essa informação porque faz muito tempo. E eu, numa frase de baixo, disse, tá ok. Eu disse assim, e quando é que o homem foi à Lua? Aí ele me responde, em 1969. E eu tiro um trocadilho com ele, dizendo, você lembra de uma coisa de 69 e não lembra de uma coisa de 89? Que absurdo! E aí ele vai dar uma resposta dizendo, eu tenho um treinamento para não criticar o regime socialista chinês. Né? Ele ainda nem chama de comunista, dá uma suavizada no termo socialista e tudo mais. Você pode ver que, por exemplo, as informações que eu tenho hoje, por exemplo, no pensamento que você vai hoje para as outras plataformas, elas têm esse viés. Tá? Então, isso é muito perigoso. Tudo isso, como você está encontrando essas informações todas. Professor Ademar, falando sobre o DeepSeek, né? O DeepSeek chacoalhou o mercado, chacoalhou a geopolítica. Graças a Deus. Graças a Deus. Tinha que chacoalhar, né? E eu vejo aqui que eventos anteriores, né? Vamos supor, lá no segundo semestre de 2022, o Joe Biden, então presidente dos Estados Unidos, anuncia um pacote bilionário, aliás, né? Bilionário,
para o lance dos chips semicondutores, né? Ou seja, priorizar as empresas norte-americanas com relação aos chips semicondutores e algumas sanções contra a China. E no mesmo janeiro aí da DeepSeek, nós tivemos o presidente Donald Trump, né, que anunciou o programa Stargate, 500 bilhões de dólares, e muitas empresas caíram, mas outras subiram, lá na Nasdaq, lá no meio econômico. O que foi que aconteceu? Por que aconteceu isso de, digamos assim, a DeepSeek realmente bateu na cara dessas empresas NVIDIA, né, que vendem esses chips? Será que realmente essas empresas, essas big techs estavam superestimando os seus valores de mercado? Porque para testar uma inteligência dessa, dizia-se 100 milhões, né? E a DeepSeek fez por 6 milhões. 6 milhões, 5,5 para ser mais preciso. Pois é. Vamos lá, porque acho que a pergunta ela tem conjunturas globais muito... A primeira coisa, né? O dia em que a DeepSeek lança é o dia da posse do Donald Trump. Então, exatamente. Isso não foi de graça. Foi de propósito. Foi de propósito, tá? Então, assim... então, assim, não abalou naquele momento, tá? Não abalou naquele momento do lançamento e tudo, mas existe uma coisa simbólica. Ela não é nova no mercado, tá? Uhum. Ela já existia há pelo menos 3 anos. É interessante que o presidente dela, ele foi convidado várias vezes para trabalhar nos Estados Unidos. Recusou. E ele recusa por conta ele está no primeiro governo Trump e a repulsa a vários imigrantes. Então, ele tinha medo de, chegando no Vale do Silício, como chinês e tudo mais, tivesse algum tipo de repressão, algum tipo de hostilidade e tudo mais, como muitos colegas chineses estavam tendo. E aí ele resolve ficar na China. Tá? Então, a primeira... É interessante dizer que talvez a DeepSeek nem existisse se o mundo se fosse um democrata naquele momento em que ele recebeu os convites. Enfim, então tem um pouco dessa situação. O que acontece é o seguinte, a restrição que o Biden faz, e aí vai até um pouco parecido com o que o Trump está querendo agora, o Trump está querendo trazer com que desorganizar esse processo de globalização. Então, vou dar um exemplo aqui. O iPhone, ele é fabricado na China com design da Califórnia, que isso é sempre quem compra lá tem isso na caixinha dele, né, e tudo mais. E ele tem peças hoje de 50 países. Então, a tela do iPhone é fabricada pela Samsung, o seu grande rival no sentido. Mas ele, em termos de tela, e se você tem algumas empresas que montam o iPhone na China, na Índia e no México. Esses são os 3 países, alguma coisa também na Indonésia, mas esses são os países onde os iPhones são montados para a demanda mundial. Então, esse é um papel em que a globalização ele se molda muito nesse viés. E tem um país em específico, vamos lá, vamos designar como país, que é Taiwan, que a China sempre tenta dizer que é parte dela e ela tenta ser independente, então você tem uma conjunção difícil aí e tudo mais, sempre uma tensão geopolítica muito grande. E Taiwan, ele conseguiu, não só com investimentos em tecnologia, conseguiu a expertise intelectual da criação de chips. Então, é o país onde você tem, além de ser muito caro, você tem que ter grandes cérebros de atração. Então, Taiwan é o pivô desse aspecto todo. O Biden, quando passa a limitar esses chips, é porque os chips que a J.J. Lee, lá em 2010, imaginava que poderiam ser poderosos no sentido de um grande computador fazendo esse tipo de treinamento, essa coisa ia potencializar. Onde é que tudo ali começa? A criação da OpenAI em 2015, para fins de pesquisa, ela recebe um supercomputador da NVIDIA. Alguém vê vários pesquisadores se juntando
pessoas de alto gabarito dizendo que iam fazer um estudo agora para valer daquilo que era aquelas ideias do GPT-1. Tá? Que hoje está no 4OI1, 4OI3, eles são muito ruins de nomes. Mas era a ideia do GPT-1. E a Microsoft, ela, um pouco fora desse movimento de entendimento do que ela era no posicionamento global, só de vendendo software, resolve colocar $1 bilhão no negócio. Então ela já dá uma baita inflacionada nesse mercado. Então, a OpenAI vem desde 2015 desenvolvendo. Quando é em 2017, tem uma grande transformação na humanidade. Pouca gente fala disso, mas não tem o GPT, eu vou falar do T. Então tem o Transformer, que é uma tecnologia, que é uma ideia de engenheiros do Google. E eles lançam um paper de 7 páginas, explicando como é que os computadores deveriam ser treinados na tecnologia do Transformer. E eles fazem isso de forma aberta. Então, imagina que hoje o Google está correndo atrás. Dani, quem mais está levando um calor de todo mundo. É o Google. Até com possibilidade de ficar muito para trás nessa corrida. Eles lançam esse paper no sentido de ajudar toda a comunidade científica. Hoje está proibido esse tipo de coisa dentro do próprio Google. Né? E aí... Eles não sabiam o que é que podia... Não sabiam do poder também que era desse painel. A OpenAI tem muito dinheiro, tem um supercomputador com muitos chips e tem muita gente boa. Então, é uma tempestade perfeita para que a coisa acontecesse. Então, ela cria muito conhecimento para o mercado. Eu pago hoje a licença da OpenAI. Como pesquisador, toda hora eu estou usando isso. Então, eu não deixo, por exemplo, como de fator de pagar, porque eu ainda acho que ela está muito à frente das outras. Apesar das outras plataformas serem, ou sejam de graça e que tenham resultados muito próximos. Então, mas para o meu trabalho, eu ainda vejo que ela está muito à frente. Então, esse é o painel. Então, existe um lastro de conhecimento que foi desenvolvido de 2015 até 2022. Quem vem depois, que é a DeepSeek, ela olha para trás e diz, já foi feito tudo isso. Gastando muita grana. E ela olha e diz assim, aí tem uma coisa que é do você... Vou dar um exemplo aqui, que é a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão, depois que é arrasado, faz o acordo, o Plano Marshall com os Estados Unidos... coloca um exército americano dentro das terras japonesas, não pode ter seu próprio exército, como país derrotado. Mas os Estados Unidos vai ajudar, muitas aspas aqui, na reconstrução. Que o que dá dinheiro numa guerra não é a guerra em si, é a reconstrução. E a dominação que vai ter depois. Mas o Japão começa a fazer produtos para alimentar a sua indústria. E, claro que foi indo e aprendendo, e outra vez copiando todo mundo. Então, por exemplo, quais são os carros mais econômicos que existem hoje, mais seguros, aqueles que você diz assim, não quebram? Japoneses. Os carros japoneses. Os carros alemães também. Não à toa os dois que saíram ou seja, eu tinha que fazer... Derrotados, né? Eu tenho que fazer meu produto ter autossustentação e ele seja muito bom. Tá? Então, começa daí. Então, por exemplo, se eu for para a indústria automobilística, por que os carros Chevrolet, os GMs, consomem muito? Porque nos Estados Unidos tem muito subsídio para gasolina. E tem muitas estradas. Então, assim, a gasolina vai ser barata. Então, não precisa fazer um motor tão econômico. E ainda tem muito petróleo, né? E aí, o que você aponta, né? Fazer esse paralelo, a DeepSeek olha para trás e dizem que ela pegou muito do que já existia no mercado. Até da própria OpenAI. E os treinamentos ficaram mais fáceis. E eles começaram a entender, de fato, com a restrição de chips, aí eu não posso afirmar, mas o que eu já li isso a respeito. Que muitos chips M100, que são os melhores, eles foram contrabandeados. Por Singapura. Tá? Então você tem... enfim... aí não vamos ficar aqui porque isso aí ninguém tem detalhes. Outros não. A NVIDIA, onde entra agora, ela, para não deixar de vender na Ásia, principalmente para a China, que é um baita mercado, ela cria um outro chip chamado M800.
Ele, teoricamente, tem menos capacidade. E aí, o que é o relato dos papers da DeepSeek é que eles treinaram todos eles com chips M800 e com chips M100, que são os melhores, um pouco antes da restrição do que o Biden faz. Então, esse aqui é o painel. Mas eles fizeram muito mais barato. E é natural que isso acontecesse. Existe uma coisa da bolha. Então, os investimentos estavam muito... Por isso que ela quebrou o que já recuperou uma boa parte do mercado, mas o que aconteceu efetivamente foi que eles perderam $1 trilhão em um único dia. Em um único dia. Tá? Ou seja, Exatamente. As bolsas despencaram. Só a NVIDIA mais de 500 bilhões, porque é a principal fornecedora de chips de inteligência artificial hoje do mundo. Professor Ademar, falando nisso, a gente entende que para que haja esse treinamento, né, dessas inteligências artificiais, nós temos as placas, né, nós temos os chips, os semicondutores, temos também muita geração de energia. Essas big techs estão comprando usinas nucleares. Microsoft é uma. Comprou uma usina nuclear. Está na regulação para reabrir uma usina nuclear nos Estados Unidos. Isso, eu acho que a Google comprou algo no Uruguai, por ser mais frio e ter uma economia verde. Que mais? Esses data centers, né, consomem uma quantidade de água para que o computador não esquente e geração de energia que está numa exponencial, né, digamos assim. E eu vi aqui um dado que eu fiquei assim abismado. Para cada 50 perguntas que você faz a uma inteligência artificial, gasta-se meio litro de água. E se for uma imagem... Então, mais ainda. Se você quiser assim, eu gerei uma imagem e era um prompt muito sofisticado, ou, por exemplo, um vídeo no Sora, que é dentro do ChatGPT, que é um vídeo de 6 segundos, tá? Ele gera 500 litros. Ele gasta 500 litros. Aí é que vem a minha pergunta. Será que o mundo que nós estamos querendo para um futuro próximo de ser um mundo sustentável, né? Apesar de que existem algumas contradições, até mesmo do próprio Brasil, com a futura exploração de petróleo na margem equatorial, que vai ali do Amapá até o Rio Grande do Norte, será que esse mundo será de fato sustentável? Porque esse consumo de energia que é necessário para que haja o treinamento e o funcionamento dessas inteligências artificiais realmente está numa exponencial. Vamos lá. Falam que um estudo da McKinsey, que eu li recentemente, fala que em 2030, 11,3% do consumo de energia dos Estados Unidos vai ser com data centers. Tá? Então... 11,3%. Por isso que a Microsoft quer... Está indo atrás de antecipar e está querendo ir atrás de uma energia nuclear, que é uma energia bem controversa, no sentido geral. Em relação ao meio ambiente, a gente tem uma situação que é o seguinte: qualquer que você vai pegar a fonte de energia, seja aqui, por exemplo, o Ceará, que está investindo em hidrogênio verde, seja, por exemplo, o questionamento da margem equatorial, isso tem várias... Seja, por exemplo, a Noruega, que tem o maior fundo de investimento em petróleo no mundo, mas proíbe carros a combustão. Então, na Noruega... Paradoxal, né? Na Noruega é proibido você ter carro a combustão. Quer dizer, eles desde 2022 só fabricam carros elétricos e estão com um programa muito agressivo de recompra dos carros a combustão para eliminar e tentar melhorar o seu ambiente. Então, esses têm os grandes contrassensos. Porque que o Brasil deveria investir, né? E é até muito lógico. Se você tem, por exemplo, a Venezuela, que é tão próximo, que tem tanto petróleo, ali deveria também ter petróleo. E eu vou ter desenvolvimento. Então, você tem uma dificuldade grande de entendimento de como é que o mundo vai se contar. Essas são as grandes contradições. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, e aí vamos lembrar,
Os Estados Unidos, ele hoje é responsável por 21% do problema das emissões de carbono do mundo. A China, 14%, e toda a União Europeia, 9%. O Brasil não é santo aí, não. O Brasil tem 4% de problemas. Então, você tem uma conjuntura... Esses são os grandes... toda a União Europeia, 9%, 14% na China, 21% nos Estados Unidos e 4% no Brasil. Dá quase 50%. Dá quase 50%. Esses agentes que eu estou falando aqui. Claro que a União Europeia, com 27 países, tem uma quantidade de países forte. Mas você tem uma geração muito difícil. Aí você tem a eólica, aí a eólica traz alguns tipos de problemas. Você tem a geração por energia solar, que é tão bem aceita, por exemplo, no Nordeste do Brasil. Então, você tem essas fontes que se imagina que seriam coisas complementares. E aí, quando você olha para o lado, talvez a energia nuclear, apesar dos seus custos e seus riscos todos, talvez seja aquela em que... A saída, né? Que teria a saída. Então, isso é um grande dilema, tá? Isso é um grande dilema. A DeepSeek é uma outra que, além dele do ponto de vista de treinamento mais simples, tem uma expectativa que gere menos energia. Tem uma outra possibilidade. Então, é normal que isso também se adeque e se baixe esses custos todos, né? Que vai se encontrar outros tipos de tecnologia. Mas é um grande desafio. Não à toa, aí vamos falar de bolsa. Se você tirar as 7 Big Techs da bolsa de valores, a bolsa praticamente deixa de existir. Acaba. Tá? Você vai pegar a NASA, que se você tirar a Amazon, Apple, se você tirar a Google, Microsoft, as 7 grandes, Meta, praticamente a bolsa deixa de existir. Então, esse alinhamento hoje das Big Techs com o governo Trump e o governo Trump saindo do Acordo de Paris é uma das justificativas, por exemplo, porque que é tão bom estar alinhado ao governo. Sendo que isso não é prerrogativa, não, porque no governo Biden, quando estoura a guerra da Ucrânia, ele baixou uma ordem lá que disse: saiam da Rússia. E todas as empresas americanas saíram da Rússia, mesmo tendo prejuízo e tudo mais. Ou seja, existe um alinhamento digamos assim, desse setor, ou dos setores da grande economia, com o alinhamento ideológico do governo. Então, um pouco nessa linha. Seja democrata ou conservador, são todos norte-americanos. Tudo que vale tudo é o capital. Exato. Tem que saber que conta a gente vai chegar como sociedade e entendimento, por exemplo, se a gente vai aceitar isso ou não. Tá? Se a gente vai dizer... Porque nessa relação, Daniel, a margem equatorial do Brasil... não representa muito nada, tá? E a gente pode... Aí é uma outra coisa curiosa. A gente está até saindo um pouco do assunto, mas assim... como é um campo... a gente pode ser um altíssimo produtor de petróleo e acabar não tendo as dependências todas e fazendo... Se a promessa for de tantos milhões de barris dia, como estão falando, e a gente ser um baita produtor e talvez a gente desenvolver uma política interna para baixar esses 4%. Tá? Então, assim, é como a Noruega. É como assim, aqui não pode, mas eu sou o maior fundo soberano de petróleo do mundo. Eu vou fazer aqui uma pergunta um pouco clichê ainda dentro desse contexto, professor Ademar, que é o seguinte: todo mundo está fazendo essa pergunta no mundo todo, né? Sobre Estados Unidos e China. É a Segunda Guerra Fria ou a nova corrida espacial, na sua opinião? Corrida espacial é uma coisa... Talvez eu não seja a melhor pessoa para responder. Eu vou dar a minha opinião aqui na questão da corrida espacial. Tá? Até hoje, eu coloquei o Waze para chegar aqui e eu poderia ter passado do local, porque há alguns anos a informação era numa rede 2G e 3G. Então o Waze não era tão preciso. Hoje o Waze com redes 4G e 5G é super preciso. A informação sai do meu celular, bate no satélite e volta, né? E isso é muito rápido e isso dá precisão. Hoje o Waze ainda diz assim: o seu destino está à direita. Ele a tantos metros. A tantos metros está à sua direita. Ele não diz mais se chegou ao seu destino. Ele ainda é tão preciso que ele sabe a sua posição, inclusive, espacial. Então, hoje a gente é governado
por milhares de satélites. O Brasil tem pouquíssimos, tá? Então, na crise que a gente teve no Rio Grande do Sul, a agência espacial europeia apontou satélites para o Brasil e travou, justamente para poder ajudar o INPE a terem melhores precisões do que ia acontecer. Isso foi fundamental para as políticas públicas de contenção das pessoas todas, apesar da grande tragédia. Uhum. Então, a gente deveria, talvez, investir num satélite cada vez melhor para isso. No Ceará, a gente não sente tanto, mas o Brasil já está na 5ª onda de calor. Eu que viajo bastante, sinto alterações de amplitude térmica muito forte. Eu até fico brincando com os amigos paulistas, que fazia tempo que eu vinha para cá e era terra da garoa. Hoje, quando chove lá, cai um mundo d'água. É uma coisa assim assustadora, tá? Então, assim, as mudanças climáticas, elas estão muito fortes. E, ao mesmo tempo, você tem hoje uma grande corrida espacial. Por que como precisa ir a Marte? Talvez não precise. Mas tem uma indução de algumas pessoas no mundo querendo meio que dominar esse tipo de coisa. O Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, ele já saiu da Apple há muito tempo, mas cofundador junto com o Steve Jobs, ele tem uma empresa que é uma espécie de Waze, que é a localização dos satélites no espaço. Então você tem uma corrida aí à Lua, uma possibilidade de outras coisas, enquanto você tem N problemas aqui que acontecendo, tá? Então você tem um modelo nesse sentido. Sendo que toda vida que você vai de forma querer encontrar algo novo, surgem problemas e aí a mente humana acaba resolvendo isso e isso traz inovações fantásticas para a sociedade. Exato. Então você tem algum ponto nesse sentido. As medidas até então do governo Trump, elas são medidas muito contrárias, seja do ponto de vista de amizade, né? Ele está brigando com o Canadá, está brigando com o México, que estão colados e são de acordos comerciais antigos, com a alegação que aquilo vai transformar e tudo, mas ele fala que quer comprar a Groenlândia, que quer tomar o canal do Panamá. Então, em algum momento, é natural que o próprio capital diga, ei, isso não é para ser assim, porque há uma expectativa que os Estados Unidos já tem até uma depressão esse ano. Então, assim, talvez eles não estivessem imaginando que seria tão rápido os impactos para a sua própria economia. Então, até pela atitude que foi o primeiro governo Trump, é muito natural que ele vá recuar em muitas dessas ações. Agora, o que está acontecendo é que o mundo vai cair cada vez mais na mão da China. Você pode gostar ou não pode gostar? Porque a China é muito pragmática. Em termos diplomáticos e econômicos. Em termos diplomáticos, ela é aquilo que a beneficia. Uhum. Tá? Mas o que está acontecendo é que se eu tenho dois grandes potenciais no mundo e um está querendo brigar comigo, seja com tarifa, seja... eu vou pro outro. Vai acontecer. O Canadá vai fechar um acordo com a China. Escreva. Porque ele vai ter problemas de importação. Existe uma coisa hoje, os países cada vez mais... eu tenho um amigo que mora... Um casal de amigos que moram no Canadá, eles me falaram há 2 semanas que existem campanhas para boicote de produtos americanos no supermercado. Tá? E alguém passa com... Eles criaram um selinho... que eles vão colocando aquele selinho em alguns produtos com a bandeira dos Estados Unidos, que é para alertar a população para não comprar. Então gera um sentido de contranacionalismo e tudo mais. A DeepSeek, ela foi uma coisa que quebrou um pouco desse sentido. Até fizeram analogia com a corrida do Sputnik, né? Que enquanto todo mundo falava, a Rússia foi lá e fez. Mas os Estados Unidos depois teve uma grande reviravolta. Ele não só fez... como ele desceu um homem na Lua, como depois ele aumentou a exploração, ele fez várias operações da Apollo. Então, eles são muito mais... se você tinha na época a União Soviética com essa ideia de fazer tudo por debaixo dos panos sem ninguém entender, eles eram muito mais rápidos nesse sentido. Existe a guerra comercial, não é uma coisa interessante para ninguém, né? E no mundo tão globalizado...
que é hoje, é muito difícil de você dar um passo atrás e você mudar. Então, o Barack Obama perguntou em 2009 pro Tim Cook, que é o presidente da Apple, se eu quiser trazer a produção do iPhone para os Estados Unidos, a gente consegue? Ele disse não. Porque lá é mais barato e eu já estou com os acordos. E aí ele foi um dos que disse, a gente hoje compra... a gente sabe que a indústria que monta o nosso aparelho compra hoje de 35 cadeias. Então, você tem uma relação. Então, as afinidades hoje, elas podem ser relacionadas de forma ideológica, que é o ruim nesse sentido. Exato. Professor Ademar, existem muitos problemas relacionados à questão da inteligência artificial. A gente já comentou aqui os problemas éticos, né? Antiéticos, né? A extinção possível de profissões num futuro a médio e longo prazo, a questão de espionagem, crimes cibernéticos. Você é mais, digamos assim, tem um pensamento mais pessimista, como a maioria, de que a inteligência artificial possa realmente atrapalhar muitos campos do trabalho, enfim, ou tem a visão mais otimista, como o cientista que a gente citou, o Miguel Nicoleles? Acho que tem de tudo. Tem hora que eu estou pessimista, tem hora que eu estou otimista. Eu estou pessimista no sentido de para onde a gente está indo. Falta de regulação mundial, é uma coisa que é muito difícil. As big techs, elas se protegem muito nesse sentido. O próprio TikTok, que está ameaçado de sair dos Estados Unidos, que falam que leva informações para a China, isso é balela. Na verdade é porque ele abala o poder das 7 big techs, e as 7 big techs mandam no mundo. Tá? A guerra da Rússia com a Ucrânia podia ter acabado já mais fácil se eles tivessem desligado a internet lá. Tá? Hoje, porque a guerra está no campo, mas praticamente a guerra hoje são por drones e tudo mais, e todos guiados pela internet. Bom, campo de trabalho. Não acredito em tanta zoada que se faz. Existem algumas indústrias que vão ser dizimadas. Tá? A indústria de Hollywood, por exemplo, de cinema, é uma indústria dubladores e tudo mais, elas vão ser cada vez menores, tá? Porque você consegue fazer as coisas com ficção científica até mais fáceis hoje nas relações dos trabalhos. Os softwares já eram assim, a indústria toda ela já é muito desenvolvida nisso, mas vai ficar por trás os grandes roteiristas. Por mais que você pense que as IAs possam fazer isso, não. Então, o trabalho intelectual humano, ele pressupõe... Ainda sobrepõe, né? Sobrepõe, ainda não, ele vai sempre sobrepor, tá? Até porque as máquinas são coordenadas, feitas por humanos. Eu posso fazer uma regulação para dizer, não pode ir até aqui, isso aqui deveria ser. Então, no Brasil, você chega no posto de gasolina, tem alguém para abastecer. Isso é lei no Brasil, sabia? É lei, não sabia. Porque teve uma época que apareceu os postos self-service, e aí se tomou um medo de desemprego, eram 200 mil empregos no Brasil, passaram uma lei no Congresso que é proibido. Então, você chega na Europa, você tem lá com frentista e sem frentista, e o preço aumenta 10 centavos. Com frentista. Com frentista. Nos Estados Unidos nem isso tem. Então, a desregulação total. A tecnologia em si, ela cria e tira novos empregos. Isso é natural, tá? Agora, cada vez mais você tem... quando eu estou falando lá do N4, a gente tinha 1 bilhão de pessoas no planeta. Hoje são 8 bilhões. Então, os problemas se agravam muito mais. E, ao mesmo tempo, essas dimensões todas de muita população, o que esse povo todo vai fazer? Então, o primeiro conceito é a gente entender onde é que a gente está. Coisa filosófica nesse painel. Segundo, eu acho que a imprensa ela é muito sensacionalista com isso. E, normalmente, vem o mercado americano vendendo uma ideia de, principalmente, as empresas, que vai ter uma redução em massa do mercado de trabalho. Eu não acredito muito nisso. Então, nisso eu sou otimista em relação às profissões. Agora, o professor que souber IA, o médico que souber IA, o advogado que souber IA, é quem vai tirar o emprego de quem não sabe. Que é a tal da atualização. Ninguém pode negar o que está acontecendo. E não pode deixar de se atualizar. Então, essa é a primeira grande força que eu acredito desse modelo geral. Então, em relação ao mercado de trabalho, não tenho dúvidas em que há
é muito superestimado o que estão dizendo. A gente vai ter uma redução talvez de 10%, alguma coisa nesse sentido, nos próximos 10 anos. Tá? Mas nada que, de fato, abale, que seja uma coisa que seja muito diferente do que a gente está pensando hoje. É um tipo de desemprego que naturalmente vai ocorrer, mas que está dentro da previsão. Poderia ser até de... o Fórum Mundial Econômico, ele fala uma coisa, o seguinte, 69 milhões de empregos vão desaparecer. 81 milhões de empregos vão desaparecer com a automação. Mas 69 milhões de empregos outros vão aparecer. Então, esse é o painel, tá? Então, você tem 14 milhões de empregos aí que estão aonde? Esses 14 milhões de empregos, de fato, as pessoas precisam ir fazer outra coisa. E aí, até o jovem que está nos escutando hoje, né? Ele vai fazer engenharia de petróleo ou engenharia de energias renováveis? Então, o lógico é fazer energias renováveis. Então, como é que as profissões elas também vão se moldar nesse painel. Então, pode ser que o engenheiro de petróleo no futuro ele não tenha emprego. Porque, de fato, chega uma hora que a conta vai chegar e vai dizer acabar. A gente precisa não usar mais petróleo. Coisa que eu acho um pouco improvável. Mas essa é uma relação direta. Professor Ademar, fala-se muito sobre a questão de, num futuro próximo, nós chegarmos num nível de inteligência artificial da chamada AGI, né? Que é a Artificial General Intelligence, né? Vamos ter esse nível de inteligência artificial que vamos supor, o robô, ele tenha o discernimento de fazer isso ou aquilo? Enfim, o que é que você acha? Toda vida que as empresas precisam de mais dinheiro, elas fazem movimentações e chamam investidores e elas dizem que estão fazendo isso. Esse dinheiro é para fazer isso. No futuro. No futuro, né? A gente já tem muitos robôs atuando em vários modelos, principalmente em CDs, né, em centros de distribuição, para ir buscar e tirar produtos, né? Então, você vai imaginar o seguinte, tudo aquilo que é pesado, o homem dá um jeito ali de colocar um robô, colocar uma máquina para facilitar. Uhum. Tá? Então, esse é o modelo que eu acredito muito que vai cada vez mais aparecer. Então, de fato, alguém que carrega uma caixa, de fato, alguém que carrega aquilo, que tem que fazer um determinado tipo de esforço, as máquinas vão substituir para isso. A outra ponta é a ideia de você levar para um mundo de consciência, tá? De tentar deixar as máquinas terem esse nível que o meu colega disse. Hoje não tem isso e acho que nós estamos distante desse painel. Uhum. O que a gente está muito próximo e que a gente vai ver muito esse ano são os agentes. Então, os agentes é como se eu tivesse uma própria IA para mim mesmo. Então, no meu WhatsApp, eu tenho uma IA que de vez em quando alguém me pede alguma coisa e ela responde para mim que ela já está comandada por um determinado tipo de comando, para que eu nem precise responder. Então, quando eu fui coordenador, eu também fazia muita mentoria de carreiras e tudo. Então, hoje eu não consigo mais devido a minha diária, mas os meus ex-alunos, que hoje têm filhos, me pedem às vezes para fazer isso. E eu já treinei um desses modelos lá para responder educadamente. E como é dentro do WhatsApp, o WhatsApp ele já traz o nome da pessoa, ele já humaniza, porque ele traz o nome da pessoa. Ele já traz o seu nome, Daniel, e ele tem uma mensagem super carinhosa, mas dizendo que eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então, esse já é o primeiro passo que ele já responde. Como também eu estou treinando meus artigos lá dentro, eu estou fazendo meus vídeos, eu estou colocando várias coisas dentro disso, e ela vai meio que aprendendo um pouco como é que é meu jeito. Tá? É como se eu estivesse criando um robô do Ademar. Então, eu já tenho isso e com um nível até muito satisfatório disso. Então, às vezes eu até me surpreendo, de fato, quando junta tudo isso e ele dá mais ou menos muitas aspas, do que eu penso sobre determinados assuntos. Então, você fica meio que testando, ele pega muitas informações que existem na internet, informações que estão lá treinadas. É assim também que um professor pode, por exemplo, elaborar uma questão para o Enem. Então, ele coloca uma temática, mas ele não pode chegar lá e dizer assim, me dê uma questão do Enem disso.
Ele vai ser muito pobre. Mas à medida que você vai conversando com a máquina, você vai elaborando, você, por exemplo, pergunta se ele conhece a matriz de referência, pergunta se ele sabe quais são as habilidades, você, como humano, vai dizendo, ele tá falando certo, ele não está alucinando. E você vai dando as informações e você diz que quer na taxonomia de Bloom, com determinado perfil, você quer que seja da habilidade 28. Quanto mais específico, melhor. Muito mais específico, melhor. Isso ele vai ajudar muito, tá? Então, eu trabalho hoje com isso, tá? De ensinar, por exemplo, a inteligências artificiais a elaborar questões. Isso você ganha muito tempo. Daquilo que você deveria, talvez, gastar 1 hora elaborando um item, você elabora aquilo em 10 minutos. Talvez até menos, tá? Então, e com um nível de qualidade muito superior. Então, você pode conseguir fazer coisas, que essas coisas chamadas de agentes. Em geral, é o seguinte, imagina uma caixa em que tem todas as informações da internet lá. Aí você coloca um determinado assunto e você... É como se a inteligência artificial ela ignorasse tudo aquilo que está para trás. E ele vai focando naquele assunto que você está desenvolvendo. E você vai fazendo a curadoria. Então, é feito pela IA com curadoria humana. Então, você consegue fazer e consegue desenvolvimento desse. Volto a dizer, me dê 2 questões para o 9º ano de Revolução Francesa. Vamos ver 2 porcarias. Agora, se você falar de Revolução Francesa, perguntar o que foi o movimento, perguntar como é que isso já caiu no Enem, verificar como é que a informação, verificar que eu quero aquilo usando os verbos no infinitivo, que é a denominação como o Enem usa, e você vai calibrando as informações todas. Sairá excelente. Sairá excelente, tá? Você pode, por exemplo, dentro de um agente, fazer o seu plano de aula. Você deixa os seus livros lá colocados, eu trabalho com isso hoje, os livros do SAS dentro dessa plataforma, dentro de um robô, e o robô, ele entende de fato como o que deveria ser. E eu digo, tem que sair o meu plano de aula aliado a esses livros aqui, e não o que tem na internet. Então sai muito preciso e com a qualidade muito, muito boa. Então você diz, o plano de aula sai com meus livros e com um documento, digamos, a BNCC. Ele não vai alucinar. Ele vai te entregar um produto de muitíssima qualidade. Esse é o momento de 2025. O AGI, é um sonho, tá? A gente vai conseguir atuar esse sonho. A ficção científica nos filmes vão chegar muito mais rápido para isso. Mas acho que vai demorar muito, se é que um dia a gente chegue a essa conclusão. A essa situação. Mas os robôs, eles cada vez mais vão ser comuns na sociedade. Massa. Professor Ademar Celedônio, que papo agradabilíssimo. Não é à toa que a gente aprende muito com você, certo? Eu tenho, desde 98, 27 anos de magistério e já participei de vários encontros, né? Em várias escolas nas quais trabalhei. Inclusive no próprio Araçá também. E, assim, foi uma honra a sua presença aqui, a sua participação. E eu queria que você dissesse aí a sua recomendação final para o estudante que, posteriormente, para o professor que também está nos assistindo, um recado relacionando essa inteligência artificial ao que nós vivemos atualmente na educação. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Um prazer sempre falar sobre esse assunto. Eu acho que os estudantes têm que entender algumas coisas no sentido, a ética, que a gente discutiu aqui, vários modelos, a globalização. Não imaginar que as IAs estão longe disso. Acho que o resumo que a gente tem hoje aqui, daria até para usar uma IA para resumir. Mas a gente mostrou aqui por que existe o alinhamento das Big Techs hoje com o governo Trump. Tá? Do ponto de vista de vários motivos, sejam elas... E sempre está atrás, tem o capital. Mas uma coisa que o Enem já cobrou 2 vezes e eu acho que vai continuar cobrando, chama-se aprendizado das máquinas, ou Machine Learning. Tá? Então, é importante que o estudante entenda o que é esse aprendizado das máquinas, ou Deep Learning, que é o aprendizado profundo, tá? Que é o treinamento das máquinas. Ou seja, por trás de tudo que a gente tem hoje das IAs, tem um ser humano que treinou aquela inteligência artificial.
Hoje tem inteligência artificial que se treina com outras, é o que falam da DeepSeek, tá? Mas todas as consequências disso. O Enem já cobrou 2 vezes o conceito, ele não coloca em inglês, ele coloca em português, aprendizado das máquinas. Uma questão em 2024 na PPL e uma questão em 2023 na prova principal, na prova de humanas. Fora outras inquietações que a gente tem falando sobre inteligências artificiais. Os vestibulares todos em si, eles estão cobrando isso e os conceitos de GPT e tudo mais. Muito massa, muito massa. Obrigado, professor, pela presença. Agradeço. Muito obrigado. Esse foi o nosso 16º podcast com a presença aqui ilustre do professor Ademar. Curtam, compartilhem lá no Tópicos do Vestibular. Até a próxima. Tchau, tchau.